Deus seja louvado. Amém. Irmãos, a nossa mocidade, imagina-se que jovens não têm problema. Todo mundo tem seus problemas. E a nossa juventude tem muita dificuldade. A dificuldade vem por conta de lutar para não errar e fazer tudo certo. Depois Deus dará ao irmão Silvano de explanar um assunto que a gente é abordado o tempo todo, principalmente pelo lado feminino, que as nossas jovens, ainda há pouco tempo, elas me ligaram, mandaram mensagem: irmão, como que a gente vai fazer para casar? Ninguém olha para a gente. Termina a reunião de jovens, os moços vão para o outro lado da calçada e a gente fica do lado de cá. A gente vai para o lado de lá e passa para o lado de cá. E fica. E a gente não quer ir lá fora e não deve. E com isso o tempo passa e a gente não casa. Até um irmão, até um ancião chorando me ligou por causa da filha aqui. Uma santa filha, moça também. É um lamento. Mas eu só vou contar um fato, depois Deus dará para o irmão Silvano. Nós tínhamos na Vila Ré 4 jovens, irmãs entre si. 3 delas trigêmeas. E numa ocasião eu as recebi na minha casa, era um sábado, e elas são muito alegres, só que chegaram assim muito sérias. E me saudaram, eu até tentei brincar, elas não corresponderam, e já fiquei quieto. Aí entraram e falei: pois não, é o seguinte, irmão, o irmão vê o que dá para o irmão fazer. Nós já estamos assim nessa idade e tudo, e ninguém olha para nós. Desse jeito a gente não vai casar. Lá fora a gente não vai, não quer ir. E daqui de dentro ninguém quer a gente. Agora vamos ver o que o irmão faz. E eu assim, fiquei sério um pouco, mas depois eu não aguentei, eu comecei a rir. Elas não riram não. Bem, aí conversamos um pouco, tudo, e depois oramos. Em suma, passado, salvo erro, 3 ou 4 meses, chegou uma delas com um moço bonito, assim, até com o dedinho ligado no outro, assim, toda sorridente. Eu até falei no portão para ela: é seu primo? Ela falou: primo nada, esse é a joia. Entrou e eu já viemos aqui avisar o irmão, para o irmão atender nossa despedida, orar no casamento, né? Falei: pois não, marcou. Passado mais uns meses, vieram, essa foi uma delas, depois chegaram outras 2 das trigêmeas. Tudo com o priminho. Os mocinhos bonitos assim, sabe aquelas pessoas que você olha e se sente bem? Chegaram. Falei: seus primos? Nada, irmão. Viemos aqui, casamento está marcado, o irmão vai ser testemunha, atender nossa despedida. E foram embora. Depois veio a outra. Mesma coisa. Resultado: tudo que atendemos a despedida delas, fomos testemunha, oramos, casaram todas as 4, estão felizes, lares abençoados. Mas esse, a gente chama de probleminha, ele existe, porque a gente não sabe assim. Os jovens, enquanto tem até 20 anos, às vezes é uma pressa para casar, passa um pouquinho, depois vai esfriando. Só que nós temos moças santas entre nós, assim, de uma bagagem espiritual grande, pessoas distintas, e elas também estão orando para Deus preparar o seu par.
E os jovens também procuram. E nós vamos orar, né, irmão Silvano? Depois dessa nós vamos orar. Porque as 4 me deram uma dura e valeu a pena. Eu até parei de orar para mim, para você orar só para elas. De medo delas voltar lá. E Deus ouviu, teve piedade, hoje elas estão felizes. E nós devemos, de fato, orar. Os pais também colaborarem. Era comum, hoje nem tanto, chegar no lar e o pai ou a mãe falava assim, ó, puxa a orelha dele, ó, não está indo para a igreja, ó a barba, ó o cabelo. Isso não se deve fazer, porque expõe o filho e a filha aí que se afasta da gente. Mas eles têm um mundo muito cruel agora, muito atrativo, que acaba tentando dificultar a vida deles e atrapalhando planos. Mas o Deus dará por irmão Silvano aqui explanar mais, debulhar um pouquinho mais o trigo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vocês almoçaram, não almoçaram? Olha, irmão José Milton, e o duro é que isso é verdade, né? A mocidade procura sempre o servo de Deus, depois de uma reunião de mocidade, um culto, e eles transferem para nós, fazem esse pedido, e deixam nas nossas costas isso aí. Irmão, eu preciso que o irmão ore para eu casar. Eu falei, meu Deus. Aí eu pergunto para os irmãos agora, diante do que o irmão falou primeiro, que o irmão ainda bem que não deixou o seu endereço, né? Porque senão ia ter lá mais mocidade pedindo. Mas enfim, uma coisa que nós sempre encontramos nas reuniões da mocidade, e Deus dá a graça de perguntar às moças, é justamente isso. Por que não tem mais casamentos? Eu me lembro reuniões de mocidade há muitos anos atrás, onde se despedia 16, 18 casais, até mais, casais. E hoje, às vezes, numa reunião da mocidade, não tem nenhum casal que se despede. E com uma mocidade grande que Deus tem preparado na obra, é uma coisa assim maravilhosa de ver. Mas o que a mocidade sempre responde, no lado das moças principalmente, é uma reclamação recorrente, e agora os moços preparem para ouvir o que temos a dizer, mas elas reclamam demais que falta atitude no jovem. Atitude, aquela iniciativa para poder falar com uma moça. Como resolver isso? O ancião ora, mas não tem como empurrar o moço para falar com a irmã. O que vocês precisam é estar mais juntos. Às vezes a timidez atrapalha, às vezes a preferência da solidão atrapalha. Mas quando a mocidade está envolvida, e aqui, irmãos, com certeza nós temos milhares de cooperadores de jovens e menores assistindo essa reunião. Ao ministério não cabe a responsabilidade de armar casamentos, porque isso é uma responsabilidade que pesa muito ao servo que está diante da igreja. Mas cabe o entrosamento, provocar com que a mocidade estejam juntos, moços e moças, no mesmo ambiente, nas mesmas reuniões, nas mesmas preparações, porque é dali que sai a identidade de um pelo outro, é dali que sai, irmãos, os casamentos, as uniões que Deus tem preparado. Então, nós vamos repartir, irmão Nenê, esse peso que puseram sobre nós, com os cooperadores de jovens e menores. O que o irmão acha? Divide um pouco, né, irmãos? Os irmãos têm que provocar entre a mocidade esses encontros, que eles possam ter mais oportunidades. E os caros moços que estão ouvindo isso, por favor, tira esse peso de sobre vocês, tenham atitude. A moça está lá, é uma serva de Deus, o irmão, servo de Deus. Não se contenha, mas peça ao Senhor coragem e fale com elas
no amor de Deus, para que não tenhamos esta reclamação. Na verdade, a mocidade vive de várias angústias, de várias dúvidas, de várias questões que envolvem a juventude. Isso começa já na adolescência. Nós temos a fase da infância e nós vamos ter problemas sérios daqui a alguns anos, porque a infância está sendo roubada pela tecnologia, está sendo roubada pela vida moderna. Hoje as crianças não brincam mais como antigamente e a sua formação está sendo antecipada. E isso gera para nós um problema futuro, que são quando uns não arrumam casamentos, outros se preparam para um compromisso desse com uma idade muito nova, perdendo toda a sua adolescência com envolvimentos que muitas vezes não dão certo, e a moça, a menina, ainda com seus 12, 13 anos, ela entra num caminho de uma tristeza tão profunda que chega a perder a vida e trazer aos pais em desespero. Então, o primeiro passo para tudo isso é o amor, primeiro a Deus e a si próprio. Porque quando nós temos amor próprio, nós não nos jogamos na amargura por alguém que não nos quer. Nós simplesmente oramos ao Senhor. Se não fez por merecer, ninguém tem o direito de te fazer sofrer. Ninguém tem o direito de estragar sua vida. Ninguém tem o direito de fazer você se deprimir a ponto de perder a alegria da sua casa. Então hoje, no que Deus dá aqui, já tivemos o exemplo do que o irmão contou, a oração é a alavanca, é a porta que se abre no caminho do crente. Busca-se através da oração para que Deus possa preparar um bom matrimônio, um bom casamento. E hoje nós vamos orar aqui. Sabe, irmãos, me vem aqui agora o servo que for fazer o agradecimento desta santa reunião. Vamos fazer uma oração, porque nunca na terra se imaginou uma reunião de mocidade, essa é a segunda, com uma quantidade como temos agora. Deus é muito perfeito no que faz, é muito justo. Não seria o caso que o clamor de todo este povo não pode causar um movimento nessa mocidade? Glória ao Senhor. Vamos fazer então esse propósito, nessa última oração, apresentar isso como uma causa. Os profetas na antiguidade diziam para o povo, proclamava-se um jejum e uma dedicação ao Senhor quando tinha uma causa difícil, e essa é uma causa que tem dificuldade de resolver e um tanto recorrente. Nós vamos orar por esta causa todos juntos. E Deus há de tomar um caminho. Glória ao nome santo do Senhor. O que é importante a mocidade saber é que o ministério não é alheio às vossas aflições e às vossas angústias. Nós temos vários problemas que poderíamos discutir, o tempo não nos permite. Mas uma das coisas, vamos na adolescência, quando a criança passa a ser adolescente, o corpo se transforma, todo o metabolismo começa a entrar em ebulição. Se é o menino, ele tem as suas ansiedades, ele tem as transformações do seu próprio corpo. A menina nem se fala, ela tem as transformações da sua própria natureza, e na sua mente isso entra como um turbilhão de muitas coisas, perguntas que não têm respostas por enquanto. E nesse momento, vocês que estão ouvindo essa explicação, o conselho que nós poderíamos dar para quem já viveu a fase da adolescência, é uma pena que esse tipo de conselho você só vai perceber o valor quando você já passar, porque muitas vezes quando recebe não dá ouvidos. Depois que passa e perde boa parte da vida, aí tem a reflexão, que pena que eu não atendi aquilo. Mas se você quiser fazer uma escolha na sua vida, é viver o seu momento cada qual na sua hora. Não antecipar os dias, não antecipar as coisas. Se você está na transformação da sua idade, procura com o pai, com a mãe, dentro da sua casa, um apoio. Não na internet, não em lugares ilícitos, com pessoas que vão usar o teu corpo, mas não valorizarão a tua alma. Ninguém melhor nesta vida como o pai e a tua mãe para cuidar de você e te orientar. E os pais que estão ouvindo isso, faz favor de não ter vergonha de conversar com filho e filha, que às vezes a falta da conversa franca em casa é que os faz buscar na rua. Glória ao Senhor.
Então o pai e a mãe tem que saber conversar. Ah, mas eu tenho vergonha de me abrir com meu filho. É pior o irmão lá no futuro chorar do que agora se abrir. Então se abra, conversa. O pai e a mãe têm que perceber. O menino, a menina, começou a se trancar dentro do seu quarto, porta fechada, trancada. Irmão, algum comportamento estranho, horas prolongadas, trancada num quarto, não é um bom sinal. As influências do mundo hoje estão abertas através da tecnologia. Então o pai e a mãe têm que se cuidar e vigiar sobre os teus filhos. Da adolescência para a mocidade, abre-se vários anseios. Nós vamos encontrar os estudos, nós vamos encontrar as profissões, as necessidades básicas, as afrontas dos colegas que têm mais condições do que o moço. É um tênis, é um relógio, é um terno, é um carro, que às vezes você não tem, ele tem, e isso tudo vem como provocação. Mas moço, moça, cristã, que está ouvindo hoje essa reunião para a mocidade, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca o teu coração e inclina ele para as coisas de Deus. O Senhor nunca vai deixar um moço, uma moça, que servindo a Ele com sinceridade, perecer nesta terra por ser crente, por adorar a Deus. Quem não assistiu à reunião de jovens de manhã, hoje o Senhor mandou uma parte que nos faz lembrar aqui agora. José, ele era abençoado. E qual é o nosso problema enquanto crentes? Nosso problema enquanto crentes é confundir as bênçãos com o bem-estar. Porque se Deus nos faz ser abençoados, a nossa vida terrena nos faz confundir isso com bem-estar. Ou seja, eu não posso passar prova, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar desempregado, eu não posso ter desejo, porque se Deus vai me abençoar, eu tenho que ter tudo isso. De maneira alguma. José era abençoado, mas foi vendido, foi preso, foi desafiado, foi envergonhado, até chegar na onde Deus tinha que colocar ele. Então, se você serve ao Senhor, você é abençoado, mas tem que passar nos processos de maturidade. Glória ao nome santo do Senhor. Nós temos uma pergunta muito recorrente entre a mocidade, até vou me valer de ler para que vocês entendam de forma muito clara o que está escrito, por exemplo, no capítulo 8 aos Romanos. Não é a palavra ainda não, é só uma explicação, que o moço às vezes confunde sobre a predestinação. Então, somos predestinados ou não para a vida eterna? Somos predestinados. Lá no verso 30, o Senhor dava ao seu servo, aos romanos, de dizer sobre as primícias do Espírito, e no verso 30 ele falava assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, veja, predestinação não é destinação, é uma pré. Nós nascemos, escolhidos por Deus no ventre da nossa mãe, recebemos a predestinação para a salvação. Deus não nos fez para a desonra, nos fez para a honra. Deus não te colocou neste caminho glorioso para a desonra da tua alma. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos não é um Deus vingador, destruidor. Ele é um Deus justo. E às vezes a justiça é confundida com maldade, porque Deus não aceita coisa errada. Mas Ele é justo. E na justiça dEle, os teus erros, se na inocência ou na fraqueza, serão perdoados e justificados. Olha só, aos que predestinou, quer dizer, você está predestinado para se salvar. Predestinado. Agora vai depender do que vem pela diante. Aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, o Senhor os chamou, a como a nós também, para a graça de Cristo, através do seu chamado, fazermos parte da salvação. Então Ele nos predestinou, olha, tem um caminho que leva ao céu. Aí Ele vem e nos chama, vinde a mim vós todos. É feito o chamamento. E a estes que Ele chamou, Ele também justificou. O que quer dizer isso? Uma vez atendendo ao chamado de Deus, Ele é quem nos justifica. Por isso que lá na sequência fala do cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não que somos perfeitos, mas nas nossas imperfeições, Cristo nos justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, há uma nuvem de testemunha, como o próprio apóstolo falou, para nos condenar, para nos acusar.
Mas se Cristo está entre nós e o nosso acusador, Cristo é perfeito. E na perfeição não tem defeito. E os nossos defeitos ficam para Cristo. E as acusações, Ele nos defende. Nós não aparecemos e não somos expostos ao pecado e nem à acusação do inimigo. Então, ao que Ele chamou, Ele justificou. E aí depois vem a parte mais importante da nossa vida, que você precisa entender isso de uma vez por todas. Aos que justificou, a esses também glorificou, que é o momento da nossa salvação. São 4 etapas para nós vivermos. Quando Deus nos predestinou, já estamos no caminho. Quando Deus nos chamou, ouvir o seu chamado já é um sinal de interesse pela salvação. Ouvindo Ele, Ele nos justifica. Nos justificando, vem a glorificação de Deus. De que maneira? Quando nós somos tomados pelo Seu Espírito, não há do que condenar, porque aonde está a luz, as trevas não prevalecem. Glória ao nome santo do Senhor. Então vocês estão ouvindo essa explicação, saibam de uma coisa. Vocês estão predestinados para a salvação, para uma obra de Deus na terra. Nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, de pandemia, muitos jovens estão cedendo àquele sentimento de solidão, de tristeza, de angústia, porque viviam uma vida intensa e nesse momento nos fragilizamos por conta de todo esse processo que estamos passando. Mas guarde isso daqui. Deus, quando permitiu que os judeus foram condenados à morte por uma influência de Naamã, através da sua maldade, o Mardoqueu mandou um recado para Esther, sua sobrinha, para que ela intercedesse pelo povo judeu. E ela temeu, não o mandado do tio, mas o poder do rei. Ela temeu falar com o rei sobre o povo judeu, porque ela estava lá como rainha. E se ele descobrir, e se ele souber, e o que vai ser? Então ela teve um momento de temor. E aí veio outro recado do seu tio Mardoqueu. Não pense no seu ânimo que é por acaso que você está aí. Não seria, quer dizer, não seria para esta causa que você chegou ao trono? Não pense no teu ânimo que você vai escapar, nem você, nem a casa dos seus pais. Ou seja, nada é por acaso. E vocês não estão vivendo isso por acaso. Há um propósito de Deus nesse movimento que a terra está sofrendo. Glória ao nome santo do Senhor. Toda a tentação, ela vem para nos derrubar. E antigamente a tentação era de uma forma muito menos expoente. Hoje, o que aconteceu? O inimigo tomou um caminho através da tecnologia e por ela ele vai derrubando muita gente através do pecado virtual, da tentação, das facilidades. E Deus, olhando isso, o que ele fez? Através deste caminho que o inimigo criou para derrubar o povo, o Senhor veio para levantar. Não é por acaso que vocês estão vivendo este momento em que todos estão vivendo de dificuldade. O Senhor só está preparando vocês por uma mocidade, a chamada geração Y que vem vindo por aí, Z, que vem vindo de uma era da informática e que precisa de conteúdo. E quando o Senhor não permitir que estejamos mais aqui, aqueles que estão, o Senhor já o tomar para si, terão que ter homens preparados aqui para falar a linguagem destas crianças que hoje nascem já mexendo em computadores. Eles terão que entender sobre graça através de uma linguagem que eles possam compreender e ser atrativo para eles. Não é por acaso que vocês estão aqui. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. As coisas estão mudando. E tudo que está aí fora acontecendo tem um propósito de Deus. O Senhor permitiu um culto onde toda a terra se reúne ao mesmo tempo, na mesma hora, em todo o planeta, ouvindo as riquezas que Deus está derramando do céu. Então hoje você está ouvindo esses conselhos, saiba que você está predestinado para a vida eterna, mas para alcançá-la tem que dar o segundo passo, que é ouvir o chamamento do Senhor. E hoje não é um batismo, embora esteja tendo outro ali, batismo, mas não é batismo, é reunião para a mocidade. E o Senhor nos faz saber em dizer para essa mocidade que está assistindo, você aceita esse chamamento?
Glória ao Senhor. Como é que eu vou dizer se eu aceito ou não? É simples, é simples. Você tem aqui as escolhas. O mundo oferece o vício. E quando nós falamos de vício, logo a nossa mente vai nas drogas e vai nas bebidas. Mas vício não é só isso. Vício é tudo aquilo que causa dependência obsessiva ao ser humano. O celular pode se transformar num vício. Tudo que você depende, a sua mente, seu coração, a sua vida, se escraviza por causa daquilo, é um vício. Você se intoxica por causa daquele sentimento que te faz perder o prazer da vida. E o primeiro passo é esse: deixa o vício. Como que eu faço para deixar? Tema a Deus. Hoje na oração Deus vai dar a um dos seus servos de pedir socorro para aqueles que querem casar. Põe na listinha: aos viciados. Glória ao Senhor. Aos viciados. Que palavra forte, não é, irmão? Mas é que esses vícios da era moderna está acabando com a comunhão, está acabando com o respeito, porque através de um celular debaixo dos cobertores durante as madrugadas, o pecado entra na mente de muitos jovens e adolescentes. Aquilo que no passado era proibido para menores de 18 anos, hoje é só um dedinho clicar numa tecla, tudo se abre. E tudo que é apodrecido que está na terra está estendido diante dos olhos de quem quiser. E o Senhor te propõe isso. Te propõe isso. Você aceita que Deus tire toda esta sujeira de você e te faça livre desse peso? Glória ao nome do Senhor. Veja os servos no passado. Daniel na cova dos leões. A história dele ninguém esquece. Mas ele teve que cair na cova para ter a história contada. Sadraque, Mesaque e Abednego, nenhum fio dos seus cabelos se queimaram, mas tiveram que ser lançados na fornalha. Será que não tiveram medo? Será que não ficaram ansiosos? Mas foram lançados, mas o fogo não queimou. Glória ao nome santo do Senhor. E tantos outros exemplos nas Escrituras que passaram, mas não foram vencidos. E hoje você está ouvindo esse conselho: aparta-te do vício, das paixões infames, aquele sentimento obsessivo. Tudo que é obsessivo, que é forte, que destrói a tua comunhão, não procede de Deus. E vocês vivem este momento totalmente dependente de decisões. Por ser crente, abster-se. Nós temos aqui doutrina para falar. O Senhor fartamente está alimentando a sua igreja. A doutrina: abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Alguém não sabe sobre isso? Todo mundo sabe. E os cultos, fartamente Deus está nos ensinando sobre a sã doutrina. Mas e aquela moça que, porque o namorado deixou ela se recolhe num mundo solitário e deseja a morte? E o sentimento de cortar-se inteiro o seu corpo para poder atender um desafio proposto através de uma sala virtual ou de alguém que você sequer conhece? E aquela paixão por um desconhecido que aparece no ambiente virtual e que faz você mandar dinheiro, que faz você enviar toda a sua vida relatada e depois te escraviza sem que você saiba quem é. Glória ao Senhor. Então hoje, receba esse conselho. Sirva a Deus. Sirva a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. E Deus vai te dar força de vencer o mundo e o pecado. E tudo isso que a terra está vivendo, Deus te dará força para vencer. Mas sirva a Deus. Escolha uma profissão. Isso é um assunto extremamente delicado de falar. Mas uma das causas que temos enfrentado em algumas reuniões de casais é o marido que não quer trabalhar. É diferente de quem está desempregado. O desempregado sofre pela falta de uma oportunidade, mas tem alguns que não se preocupam e se acomodam e esperam que o emprego chegue na porta da sua casa. Ah, vai chegar aqui, eu tenho fé. Fé é uma coisa, acomodação é outra. O que o Senhor ensina na palavra é esforça-te, e eu te ajudo. Mas primeiro você tem que se esforçar, depois eu vou te ajudar. Mostra que você quer, e o Senhor vai na frente abrindo as portas para você. Glória a Deus. Então procura uma profissão, procura um trabalho,
Às vezes vamos escolher trabalho, por isso não encontra trabalho. E se Deus tem que te abençoar e te enriquecer, Ele vai te abençoar e te enriquecer em qualquer circunstância. O plano de Deus é superior às leis da física, da natureza, das tendências, porque Ele faz acontecer. Se Ele tem que te abençoar vendendo uma coisinha simples, uma balinha na feira, irmão, Ele te abençoa. E se Ele tem que te provar, você pode ser o maior empresário desse planeta. Se a prova chegar, não tem quem segura, porque tudo está nas mãos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então coloca o teu propósito diante dele, diante desse conselho que Deus está mandando. O que você quer? Uma pergunta que era comum no tempo do colégio, deve ser até hoje. O que você quer ser quando crescer? Ou seja, as crianças falam as mais variadas profissões. E você tem o direito de escolher. Não é pecado desejar. Não é pecado querer estudar, fazer uma faculdade, desejar uma profissão melhor. Isso não é pecado. O mal não é desejar, o mal é alcançar e esquecer do pobre e do necessitado. Porque quando Deus nos abençoa em alguma profissão, nós temos que lembrar que a nossa missão não é absolutamente nossa. A nossa missão é servir o nosso próximo. Se Deus te faz um doutor, seja de qual ciência for, lembra que a tua missão é favorecer a vida do teu próximo. Se o teu coração alcançar esse conhecimento, o Senhor abre os caminhos. Não tem porta fechada que você vai ficar chorando, ela não vai se abrir na hora certa. Mas procura uma profissão, estude, dedica-se ao Senhor e Ele prosperará os teus caminhos na terra. É isso que a mocidade precisa entender. Servir a Deus com o coração, não por tradição, não por obrigação, mas com o temor a Deus dentro do seu coração. Procura servir o Senhor, uma profissão, um trabalho digno, honrado, não se importando se é um trabalho simples e humilde, porque a dignidade está em todo tipo de trabalho. A humildade do que você faz não te desmerece enquanto profissional. O que desmerece o ser humano é a mentira, é a sonegação, é a falsidade, é o mau caráter. Isso sim, honra o teu pai, desde criança aprendemos. Esses dias Deus mandou aqui a palavra, honrar os seus senhores, que é o seu chefe, que é o seu patrão. Ah, mas lá eu sofro, lá eu não sou valorizado. Na hora certa, o seu comportamento vai ser visto. Ainda que o homem não queira ver, Deus te faz brilhar entre as trevas. Glória ao nome do Senhor. Nós não podemos acreditar que vai cair do céu um diploma. Nós temos que estudar para ter um diploma. Ah, mas eu não pude estudar e o irmão fala tanto de estudar. Se você não pôde, por falta de recurso, por falta de preparação, por falta de oportunidade, Deus é justo. Deus é justo. O Senhor te coloca onde tem que colocar, independente do que você é. O que importa é você fazer o que está ao teu alcance. O que você pode fazer hoje para ser melhor? Faça. E o Senhor confirmará e estabelecerá os teus passos na terra. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queremos que a mocidade, nesse momento, receba de Deus, irmãos, muita luz e muita iluminação. Sabemos que é difícil ser crente nos dias de hoje. Para a moça, é difícil até encontrar roupas cristãs. Já as lojas quase não têm. Servir a Deus nas vestes, na postura, na sua aparência, isso está ficando cada vez mais difícil. Mas tema a Deus e o Senhor prosperará o caminho de vocês. Saibam que os servos de Deus, inclusive os mais antigos, têm uma preocupação redobrada com a mocidade. Em algum momento parece que não, pela distância que temos, mas a mocidade é como a menina dos nossos olhos, sempre lembrando e preocupado para que de alguma maneira Deus possa abençoar vocês. Façam valer a vossa juventude dentro da graça, porque tem uma coisa que passa muito rápido, mas muito rápido, é a nossa vida na terra. Nós temos uma falsa expectativa de que o tempo demora, mas o hoje já passou. E nós estamos aqui vivendo numa ansiedade tremenda pelo amanhã. E preocupados com o amanhã, não vivemos o presente. Quando se torna passado, choramos pelo que se foi.
E hoje o Senhor nos ensina uma coisa nesse ensinamento aqui. Viva o presente e você fará justiça sobre a sua própria vida. Glória ao Senhor. A palavra ensina muito sobre isso. Quem de nós aqui e aí na sua casa sabe o que será de nós amanhã? Tanto que o Senhor nos ensinou, não diga no seu coração presunçoso que amanhã farei isso, farei uma viagem ou um empreendimento. Diga, se Deus preparar, se estivermos vivos, porque a nossa vida é um vapor. Se Deus preparar, farei isso. Então, se depende da preparação de Deus, confia nele a sua vida e viva o agora. Porque viver do futuro, você não vai ver a tua vida passar e quando ela terminar, a única conclusão que vai ter é que você não viveu. Você só passou pela terra. Mas se agora você entender isto aqui, você vai viver este momento. São 15 horas aqui em São Paulo. 15 horas do dia 12/7/2020. Viva esse momento, nem se for 1 minuto da sua vida, esta comunhão que nós estamos agora. Se nós vivermos este momento, ele pode se transformar eterno na nossa vida. Porque para Deus fazer uma obra, não depende de tempo e nem de distância. Depende de nós crermos. Porque quem crê, vê a glória de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então a mocidade tema a Deus. O princípio e o fim de tudo isso é o temor a Deus, é a reverência ao Senhor. Se nós formos falar aqui de vaidades, de costumes, o que nós falaríamos daquilo que vocês não sabem? Tudo você conhece. O que nós temos que entender é uma coisa: quanto mais nós tememos a Deus, o nosso corpo é um termômetro. Quando nós vamos fazer alguma coisa que não agrada a Deus, a nossa consciência nos acusa. E vocês querem ver como é fácil saber o que é certo ou não? Quer ver uma coisa que não existe coisa mais certa do que isso? É quando vem um moço, uma moça falar conosco após o culto e pergunta: ô irmão, eu tenho uma dúvida e eu queria que o irmão me ajudasse. Ele faz a pergunta, mas é certeira. Ele sabe que não pode, mas ele quer que a gente traga a culpa para nós, né? Olha, eu tenho um primo, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo muito próximo que vai se casar na idolatria, irmão. O que eu faço? Ele sabe o que fazer, mas pergunta para nós. Não é assim, irmão? Ele já sabe a resposta. Então você já sabe a resposta do que te faz mal, porque quando você faz, o teu coração entristece. Faça o bem e você será abençoado na terra. Glória ao nome santo do Senhor. Faça o que aquelas 4 moças fizeram na casa do irmão Nenê. Vai buscar a Deus na oração. Vai buscar o Senhor. Peça oração, ore, busque a Deus. Quer para o seu casamento, quer para a libertação dos seus vícios. Ontem ainda o irmão citou aqui de uma clínica onde estão assistindo os cultos e Deus está visitando. Estão buscando sair de um caminho difícil por ter entrado ali, que é o vício, desintoxicando o seu próprio corpo. Mas o Senhor foi lá. Por quê? Porque eles lá se interessaram por Cristo. Se você se interessar pelo Senhor, Ele chega aí na tua casa agora. Irmãos, quantos que estão agora precisando de um socorro de Deus, de uma questão imediata, tem que ser já, não dá para esperar. E a palavra nos ensina sobre isso. Veja, tem momentos que o Senhor diz assim: na vossa paciência possuí vossas almas. Quer dizer, nós temos paciência e esperar o momento de Deus. Mas tem obras que Deus não espera. Quando o Senhor passava perto de Zaqueu, ele estava sobre uma figueira brava, que deve ser difícil para subir nela, e o Senhor chegou e disse: Zaqueu, desce, e vem uma palavrinha lá, depressa. Quem desce depressa não desce devagar. E a figueira brava deve machucar um pouquinho para ir com pressa. Mas o Senhor disse: desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. Ou seja, a obra tem que ser já. Tem que ser naquela hora. Não dava para falar para ele: Zaqueu, vem devagar, vem com cuidado. Cuidado, senão você vai machucar, vai quebrar um galho. Não, desce depressa. Ou seja, chegou tua hora, é agora. É agora ou nunca. Aleluia. Então, moço, moça, está ouvindo esse conselho que Deus está dando? Olha, dentro daquilo que Deus fala agora, desce depressa do teu orgulho, da tua vaidade, da tua soberba, da sua falta de educação com seus pais.
de tudo que o mundo está te sufocando. Desce depressa, nem se for até terminar essa reunião. Se você não sentir nada, está entre você e Deus. Mas espera só um pouquinho. Quem sabe Deus chega debaixo desta figueira que você está. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Hoje de manhã, Deus mandou na palavra, se eu não estou enganado, que havia duas escolhas. Um caminho que o fim é o pecado e o outro a vida eterna, a salvação e as bênçãos do Senhor. E o Senhor dizia para a mocidade, escolhe. E eu ouvi na hora do almoço, mandaram um testemunho de uma casa onde uma menina estava com o pai e naquela hora ela, como que saltando, disse, pai, eu escolho esse caminho. A palavra ela vai caminhando. Se você escolher esse conselho, esse caminho, olha, o Senhor está aqui. Glória a Deus. Faça a sua escolha. E o Senhor há de prosperar a vossa vida na graça. E o tempo de Deus na nossa vida será maravilhoso de acordo com as suas grandes preparações. Deus seja louvado.